Uma boa tarde a todos. Prezado amigo e ex-presidente Carlos Toqueto, da FISVEC, em seu nome já saúdo todos os outros ex-dirigentes, ex-presidentes da FISVEC, Dr. Malfucci, aqui presente, aos colegas que foram diretores comigo na FISVEC, está aqui, né, o Paulo Kronbauer, a Maria Helena, o Gilberto. E quero dizer, prezado Liduíno, colega do fisco cearense, nos dá a honra de vir ao Estado também, do nosso Estado aqui do Rio Grande do Sul, e seja muito bem-vindo. E é uma alegria, Liduíno, poder dividir este painel contigo, pelo trabalho que eu sei, tanto a nossa entidade co-irmã, como o Penafisco, como assim a Febrafit, né, que eu tenho a honra de presidir, por delegação desta entidade, da FISVEC, já há algum tempo, e nesse trabalho, desse tema tão importante da lei orgânica e da valorização das administrações tributárias. Quero saudar os nossos dois presidentes, o Abel e o presidente Bins, pela oportunidade de vir aqui como presidente da Febrafit, não só acompanhar o evento, os 14 eventos que eu tive a honra de participar aqui, em todos 14 encontros do Fisco Gaúcho, né, desde a primeira edição, que a gente tinha a honra de presidir a FISVEC, e também saudar o nosso secretário adjunto, nosso amigo André Paiva, responsável muito grande de hoje nós estarmos discutindo esses assuntos, e o subsecretário da Receita, o Ricardo Pereira, e também o Graziotin, que teve, como já com muita justiça, citado pelo Toqueto. E também quero registrar o agradecimento e a honra ao deputado Adilson Troca de vê-lo aqui nesse momento, e também dar o mérito, né, o senhor como líder do governo, nesta aprovação, naquela oportunidade, desta lei orgânica do Fisco Estadual do Rio Grande do Sul. Eu vou pedir permissão e, sem procurar efetivamente não passar do tempo, com certeza, se me desse um pouco mais, eu avançaria com temas, mas, na realidade, eu não queria perder a oportunidade de falar um pouco o que é a Febrafit, né? Eu tenho certeza que muitos conhecem muito as nossas entidades estaduais, a FISVEC, o sindicato, o Sindifisco, mas também o que é a federação, como é que hoje ela se estrutura, são inúmeras telas, na realidade, eu vou pulando para aquilo que eu entender efetivamente mais importante, que eu gostaria de destacar nesse momento, e depois aí encerra justamente as últimas telas, são justamente do nosso tema da lei orgânica. Bem, o associativismo na Constituição Federal está muito consolidado, a representação associativa como representação de categoria, no artigo 5º. Os objetivos da federação, que são a representação, congregação das nossas associações fiscais e tributos estaduais, que é o nome da federação, criada uma primeira federação de associações em 1979, em Pernambuco, que o Malfucci é um dos que estava lá na formação, né, Malfucci, e foi presidida por um gaúcho, né, nosso saudoso Emílio Rodrigues, e que é uma responsabilidade hoje, como gaúcho, estar à frente de uma entidade que começou tão bem e com tanto trabalho que a gente sabe. Hoje nós temos 27 associações filiadas, sendo de 26 unidades da federação. Roraima, apesar de toda a parceria, nós não temos associação, e a Bahia, onde começou tudo, tem 2. Um dos trabalhos fortes é a questão, começou tudo em termos de Brasil, né? A questão do convênio de plano de saúde, né, do Fisco Estadual, coordenado pela federação, 14 planos de saúde. É um trabalho esplêndido, e eu aqui faço um incentivo. Procurem se filiar, procurem participar da FISVEC Saúde. É a melhor modalidade de plano de saúde, digo com toda a segurança, a da autogestão que a FISVEC tem. Nós estamos num projeto de buscar criar o Febrafit Saúde para tentar atender as 13 unidades da federação que hoje não têm o plano de saúde dentro das nossas entidades. Também temos um convênio de turismo, que podemos usar como associado, como se fôssemos Minas Gerais, Cabo Frio, Porto Seguro e Guarujá, Goiás, Caldas Novas,
Prado, do Distrito Federal, que fica na Bahia, Santa Catarina, e essas todas as unidades no Mato Grosso, Cuiabá, Cáceres, Alto Araguaia, Barra do Garças e Alto Rondonópolis. A federação também tem uma publicação que são as revistas, tá certo? Isso não vai ser preciso iniciar, mas assim, os congressos da federação, fica aqui o apelo de uma grande delegação estar agora no próximo Congresso Nacional e Internacional, de 26 a 29 de maio de 2012, em João Pessoa, na Semana de Corpus Christi, desde que nós instituímos o troféu para a maior delegação visitante. O Rio Grande do Sul, que tradicionalmente tinha a maior delegação, não foi nenhuma das vezes a maior. Eu espero que esse ano a gente consiga trazer o troféu de maior delegação para cá. Questão das revistas, eu vou deixar algumas, quando saírem, terão alguns exemplares da revista, publicação trimestral da Federação. O trabalho da reforma tributária, que nós apresentamos desde 1999, em diversos fóruns, onde nós criamos também a figura da administração tributária, num capítulo da Constituição Federal. Questão da dívida dos estados, que foi tema de hoje aqui, mas nós temos um trabalho feito por um colega nosso, o auditor gaúcho, João Pedro Casarotto, estão também ali na saída diversos exemplares, se quiserem estudar um pouco mais desse assunto, e só tem uma questão: se não mexer no estoque, na minha visão, nós não vamos pagar essa dívida. Tem que pensar numa retroação ou num desconto, que nem o antigo sistema financeiro. Ato público pela revisão da dívida dos estados e municípios com a União. Isso tudo é nosso federalismo, por isso que eu acho que não foge do tema que nós temos aqui. A ser realizado dia 15 de maio, às 14 horas, na OAB Nacional, parceria da OAB, Febrafit e tantas outras entidades, como a própria FENAFISCO, junto neste evento. Teto salarial, uma luta nossa, cortou ali, mas assim, é uma luta grande. Nós temos hoje no Brasil 14 unidades da federação com teto desembargador ou ministro do Supremo. Tem 3 estados que têm ministro do Supremo, já, Roraima, Tocantins e Paraná. E temos uma luta em 13 unidades ainda governador, e temos uma luta muito grande para que se aprove a teto único nacional. Isto se faz tanto na busca da lei orgânica, como um teto nacional único, a participação política do fisco. Foi uma das telas que cortou aqui, mas, na realidade, isto é fundamental para nós. Termos o envolvimento com os nossos parlamentares, candidatos da categoria ou que tenham uma visão de apoio às nossas causas, é fundamental. E aqui o Rio Grande do Sul, eu sei de quanto ele está trabalhando nesse sentido. Ações diretas de inconstitucionalidade, também a federação ela tem a legitimidade para ingressar, e aí nós fizemos uma defesa em muitos estados na questão das nossas carreiras, e uma do federalismo, que eu vou ter que agora botar os óculos aqui para ler. Na realidade, nós entramos com uma ação contra o decreto presidencial, na defesa das nossas prerrogativas, editado pela presidente Dilma, ano passado, em decorrência da greve do Fisco Federal. E aí diz: compete ao ministro do Estado supervisionar os órgãos e entidades que ocorrer paralisação, retardamento de serviços, mediante convênio, transferindo as atribuições para o fisco estadual do Fisco Federal. É uma afronta ao Pacto Federativo, é uma afronta a uma estrutura de carreira de Estado como nossa, e nós ingressamos com a DIN, e a medida ela perdia efeito no momento e termo da greve. Se nós estávamos em verificação ou fazendo um trabalho, se fosse o caso de verificação, se parasse a greve do Fisco Federal, estava interrompido o convênio. Ingressamos, teve mais 2, 3 amicus curiae, ADINs, que foram apensadas lá da Febrafit, não avançou, e eu desconheço qualquer convênio feito no Brasil com isso. Outro trabalho, a questão do desconto dos inativos, que nós estamos numa luta muito grande de ser corrigido, uma das grandes injustiças da reforma da Previdência, o desconto dos inativos, pelo menos paulatinamente. Tem 2 relatórios, um do deputado Luiz Alberto da Bahia, que foi derrotado na comissão pelo relatório do deputado Arnaldo Faria de Sá, que, na realidade, começa nos 60 anos para chegar nos 65, esse segundo relatório, ou o primeiro,
relatório que começa nos 65 anos, começar a diminuir 20% ao ano o desconto para chegar nos 70 e zerar. Nós estamos negociando dentro do Congresso Nacional para ver se conseguimos efetivamente avançar nesta questão. Em 2010, Brasília estava fazendo 50 anos, e nós entendimos que estava muito alto, não deve lembrar, muito grande a discussão em cima das autonomias do fisco, que é uma das lutas que nós buscamos nessa lei orgânica. E aí, quem já foi a Brasília sabe, ali nas esteiras tem uns painéis grandes, onde retira a bagagem. Aí nós veiculamos, por 2 meses, essa campanha. Já pensou se esse homem não tivesse autonomia para construir Brasília? Autonomia do fisco, um direito, né, da sociedade. Foi de muito boa repercussão em Brasília dessa campanha. Também uma campanha institucional que eu faço questão sempre de mostrar em 2008, na preocupação de valorização das administrações tributárias, que foi que a gente conseguiu fazer uma parceria com a Globo. Vocês devem ter visto, mas eu vou aproveitar 30 segundos para passar também. Quando todos reúnem forças, o resultado fica melhor. É assim também com impostos. Cada um participa, trazendo melhorias para o seu estado e para você. Para isso, o auditor de tributos estaduais é fundamental. Feira FIT e fisco estadual. O seu estado arrecada, todos ganham. Cidadania, a gente veio por aqui. Veiculou em 2008 e 2009. E, na sequência, ano passado, a gente teve o lançamento da ideia de ter um Prêmio Nacional de Educação Fiscal, que acho que valoriza justamente as nossas administrações tributárias, a nossa carreira do fisco, e tivemos assim um sucesso fora do comum. Aqui eu quero agradecer à FISVEC o apoio que deu, o Sindifisco o apoio que deu para esse prêmio, baseado muito no Prêmio Gestor Público, né? Sempre deixo esse reconhecimento. E nós pensávamos em ter até 50 inscritos, Toqueto. E, com o trabalho, nós tivemos 218 inscritos de todas as regiões do país. Tem projetos assim que são espetaculares em área rural, a gente pensa que não está acontecendo nada nessa linha. A gente não está conseguindo divulgar esse Programa Nacional de Educação Fiscal, e a premiação, justamente, busca incentivar que mais instituições façam. E tivemos alegria, né? Não fiz parte da comissão julgadora, mas dos 3 lugares premiados, o primeiro e o terceiro foram daqui do Rio Grande do Sul, Santa Maria e Montenegro. Ricardo, quero agradecer também o apoio desde o início para esse projeto. Aqui é um regulamento, nós estamos lançando a edição 2013 também. Aí está um resumo infelizmente cortou essa tela, por estados, quantos tinham inscrito. O Amazonas foi o estado mais inscrito, 54. Depois Rio Grande do Sul e Minas Gerais, com 36. Mas nós também conseguimos um vídeo, na época, que eu também faço questão de passar, agora, apesar de muitos devem ter visto. Valorizar talentos e estimular o nosso futuro é assistir a sociedade tocando em conjunto. O Prêmio Nacional de Educação Fiscal busca premiar os projetos que mais destacam a importância social dos impostos e sua correta aplicação. Se você está afinado com essa ideia, participe. Inscrições até 15 de agosto. Realização Feira FIT. Cidadania, a gente se liga em você. Lançado terça-feira, agora, dia 16 de abril, na Escola de Administração Fazendária, em Brasília, a segunda edição, a edição 2013, inscrições até 28 de junho, e posso anunciar, assim, em primeira mão, que ontem a Rede Globo fez o contato e reiterou a veiculação, neste ano, desse vídeo. Ele está sendo produzido este fim de semana, aqui no Rio Grande do Sul, casualmente, o produtor é daqui, e só que, em vez de 30 segundos como esse, ele vai ter 15 segundos, porque a Globo entende que veicula com mais frequência, com mais espaço. Vamos lá? Nosso tema, administração tributária, lei orgânica do fisco. Mais do que nunca, faz-se indispensável a valorização das carreiras de Estado robustecidas e consolidadas em regime institucional que proporcione estímulos, garantias, eficiência e eficácia, justamente com tal espírito, examinar-se-á o emblemático caso da administração tributária. É precisamente nesse rol que se encaixa o acréscimo do inciso 22 ao artigo 37 e a nova redação dada ao inciso 4º do artigo 167, todos da Constituição Federal. Emenda 42 está aqui, já falamos, né, o crédito que o André Paiva
tem nesta aprovação, já foi destacado aqui neste evento, mas nos considerou atividade essencial, inclusive com a possibilidade de vinculação de impostos para o seu exercício. Acho que a maior conquista recente do fisco, das administrações tributárias, e nós já tínhamos, desde 88, aquele inciso da precedência. O inciso 4º, né, que permite o artigo 167, quero saudar o nosso vice-presidente, líder Lirando de Azevedo de Acundá, que veio prestigiar o evento, lutador junto conosco, né, nesse trabalho da federação, é vice-presidente todo o tempo que estamos lá. Tive a honra de ser vice-presidente dele, depois troquei e não saí mais de presidente, ele ficou de vice, dando apoio todo esse tempo aqui. Obrigado, Miranda, aí pela presença. A vinculação de receita, e aí nós temos a emenda constitucional. Daí a unidade finalista das mudanças, essas que aconteceram, cujo alvo está em fundar, com firmes declaração de estrutura constitucional, a independência dos fiscais de tributos, incluindo desde já no rol das carreiras de Estado, e, de outro lado, irrigando com dotações orçamentárias capazes de arcar, pela via da vinculação de receitas fiscais, com os custos do aparato fiscalizatório de seus inerentes garantias, numa palavra, autonomia, que é a grande luta hoje dentro do fisco. Deve, sem mais tardar, existir normas gerais estabelecidas em termos federativos a carreira de auditores fiscais ou auditores tributários da União, nos Estados do Distrito Federal, que é a nossa lei orgânica, e nos municípios, dado que, respeitada a competência específica, revela-se crucial uma visão integrada do fisco brasileiro. Dentre os principais que devem nortear a administração tributária, precisam figurar, no âmbito da aludida normas gerais, a independência funcional e autonomia. Com isso veio a emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional 186, que cria a obrigação de uma lei orgânica da administração tributária e também a previsão da autonomia, que está no inciso 14. Infelizmente, até esse momento, não conseguimos avançar, nem na Comissão de Constituição e Justiça, esta aprovação da PEC. Ontem ainda falamos com o deputado Vieira da Cunha, que é integrante da comissão, que tem nos apoiado e que, na realidade, a gente gostaria de ver o mais rápido possível aprovado esta proposta. E, dentro desta emenda constitucional, desde 2042, 2003, nós tivemos uma primeira publicação, primeiro um parecer apresentado pelo nosso amigo Dr. Juarez Freitas, que acaba de chegar, entregue no Congresso de Manaus, em 2004, não sei se lembra, Juarez, e para o Congresso de 2007 da FEBRAFIT foi entregue, editado esse livro, em parceria com a Federação. Nós temos diversos exemplares aí, mas eu não vou falar porque o autor do livro está aqui e faz parte do painel logo a seguir. Decorrente de não avanço nas leis orgânicas estadual, a nacional, que infelizmente está parada, Pernambuco instituiu em 2008, é a menor lei, 606 artigos. Só destaquei alguns aspectos, fazendo referência ao inciso 18 e 22 da Constituição, foi colocado isto na lei orgânica, tá certo, na ementa, e aí vem a estrutura. Não foi criado um conselho, a primeira lei depois do 2003, não foi criado um conselho como nós temos nos outros 3 unidades da federação, que vamos ver agora. Vai ficar aí essa apresentação com alguns detalhes. Na sequência veio a do Rio Grande do Sul, também chamando como atividade essencial ao funcionamento do Estado, 168 artigos da nossa lei orgânica. Fiz questão aqui de destacar o Conselho Superior, com a participação de colegas eleitos. Isto é um avanço institucional muito grande. Eu sei que existe questão ainda de regulamentação, mas muito importante. Paraná, na sequência, em 2010, também teve aprovada, quase a força, em meio ano, em 3, 4 meses, essa lei orgânica foi. O governador Pessutti deu um apoio muito grande à coordenadoria da administração tributária no Paraná, e ele assumiu o mandato tampão com a candidatura do hoje senador Requião, e o projeto foi encaminhado em julho para chegar em novembro e aprovado. Também vincula a atividade essencial, inciso 22, também vincula a criação do conselho,
Pará, em 2011, também uma lei orgânica, também faz referência aos incisos 22 e 18 da Constituição, e cria também o Conselho. Aqui eu queria só contar rapidamente, em dia 10 de janeiro deste ano foi a eleição dos conselheiros no Pará. Eu estive lá em Belém no dia 9. A Secretaria da Fazenda era uma festa, por causa da eleição, houve votação eletrônica no auditório da Secretaria, o secretário Tossi nos recebeu lá, foi um que estava mobilizando essa eleição. E um detalhe para nós pensar, o colega aposentado votava. Com a ideia de unidade da categoria que nós temos, não pode ser votado, mas mobilizado com essa ideia de carreira de Estado, independente de estar nativo ou aposentado, é um aspecto a ser pensado, quem sabe, nos avanços institucionais que nós queremos. As estaduais, e aí nós vamos para o encerramento, nós temos uma lei orgânica preparada também dentro do ambiente da federação. Só que, ao contrário daquelas que têm, com exceção de Pernambuco, 66 artigos, 168, 166 e perto de 100 do Pará, ali, que eu não gravei, a proposta, num primeiro momento, pela FEBRAFIT, tem 21 artigos, tão somente, considerando o 21º, que diz que essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, são 20 artigos. Nós não podemos pensar numa lei orgânica nacional extensa, pelo menos é a posição, viu, Liduíno, da Federação. Ela tem que ter os aspectos macros, e o Fisco Federal conta muito com este apoio e essa mobilização do Fisco Estadual para esse alcance. Eu sei que a FENAFISC, o Liduíno vai falar agora, também tem um trabalho nessa área. Nós vemos desde 2004, um ano seguinte, meio ano depois de ser aprovado a emenda constitucional, nós estávamos tratando, e saiu a primeira redação, o Sestari está aqui, né, estava lá, em Manaus, né, saiu a primeira redação de uma lei orgânica nacional, e nós queremos efetivamente procurar. Ela deve dar as macros prerrogativas para o fisco. E um enfrentamento que nós vamos ter que fazer será a questão das carreiras. Nós defendemos que não feche na lei orgânica nacional a estrutura de que tem que ser uma ou duas carreiras. Isto é muito difícil, não vai avançar. O encate, que é o Encontro de Administradores Tributários, não tem avançado, e nós vamos levar agora, viu, Ricardo, no encate do Amapá, que a FEBRAFIT participará, o apelo novamente de que devemos avançar, devemos procurar fazer uma minuta, no mínimo sentar para tentar arrancar essa minuta e levar para o Brasil. Está no melhor momento da discussão. Estamos trabalhando forte no Amazonas, secretário Afonso, colega nosso, previsão de ficar até março, porque o governador vai concorrer e deverá sair, de ter até março do ano que vem a aprovação. Estivemos agora em Assembleia da Federação, a aprovação da lei orgânica. Maranhão, secretário Trinchão, coordenador do CONFAS, também quer ver implementada, na gestão dele ainda, uma lei orgânica no Maranhão. É difícil? É difícil, mas, com certeza, é o principal trabalho hoje, e buscar nas unidades da federação. Acho que é o melhor momento, e aqui fica, né, os cumprimentos para o Rio Grande do Sul, que conseguiu, em 2010, esta lei. Esse aqui é o texto integral que fica à disposição da lei orgânica preparada pela federação, e eu gostaria só ainda, por último, dizer que, muita honra, a federação hoje preside o Fórum Nacional de Carreiras Típicas do Estado, 26 entidades nacionais de todos os entes federados e poderes, e que contempla em torno de 180 mil, é uma representação da categoria, da FISVEC, da FEBRAFIT, e defender o Estado democrático. Tem muitos temas, a gente teve um golpe muito grande na questão da Previdência Complementar, em termos federais. Isto realmente foi uma perda muito grande. Foi a maior luta que nós temos dentro do Congresso Nacional, unidos agora recentemente, e, infelizmente, foi aprovado. Mas nós temos que lutar nas unidades da federação, tentar segurar isso. Essas são a rol das entidades que compõem. FUNPRESP, que eu falei há pouco, né, para os novos do Serviço Federal, realmente é muito preocupante. Obrigado. Obrigado pela atenção. Obrigado pela oportunidade. Então, obrigado, Roberto, nosso líder nacional aí na FEBRAFIT. Então, de imediato, vamos passar a palavra para o senhor Liduíno Lopes de Brito, que ele é diretor da Formação Sindical e Relações Intersindicais da FENAFISCO. Com a palavra.
Boa tarde a todas e a todos. Presidente Carlos, tive a honra de conhecer aqui, presidente da nossa mesa. Eu queria agradecer imensamente aos presidentes da FISVEC e do Sindifisco essa oportunidade. Pela primeira vez, eu estou falando sobre a Lei Orgânica Nacional da Administração Tributária da FENAFISCO, para uma base do nosso sindicato. Peço desculpa porque os nossos CDs, o BIM sabe muito bem que estamos em fase final de discussão de redação dessa lei, mas vocês vão entender que já estamos muito próximos de uma redação final. Queria salientar aos senhores que quem faria essa apresentação seria o nosso presidente Manuel Isidro. Infelizmente, a sua mãe faleceu essa semana e ele, olha, Liduíno, você já ia comigo para falar sobre lei orgânica lá no Rio Grande do Sul. Infelizmente, passo para os demais aí a impossibilidade, mas passo também a eles que estarei em todos os aspectos, dando todo o apoio possível às lutas do Rio Grande do Sul, porque as lutas do Rio Grande do Sul servem de referência, como diz o CUSP, agora para todo o universo, mas nem toda a Terra, para todo o universo. E é verdade. Queria salientar também aos senhores que eu sou a segunda pessoa do outro estado. Ontem o Lirando disse que era o único, mas eu entendi, CUSP, que nós, quando chegamos no aeroporto, né, você foi nos receber, e o doutor Everardo, eu, aí disse, não, nós vamos todos juntos. Né? Aí, cadê suas coisas, Liduína? A minha mala, Bins, deste tamanho. Ele deve ter achado que eu estava fugindo da seca do Ceará para vir para cá. Que lá está uma seca braba. Bem, eu queria, de certa forma, contextualizar a nossa Lei Orgânica Nacional. O Roberto foi muito feliz em alguns aspectos. Nós, efetivamente, temos um vetor principal para essa nossa lei. Por que o Brasil precisa de uma Lei Orgânica da Administração Tributária? Eu pediria licença aos senhores para relembrá-los da primeira PEC relativa à judiciária. Quando chegou para estabelecer o subteto dos governos, dos servidores estaduais, nós conseguimos, Bins, colocar lá numa redação os agentes fiscais tributários. Nós estávamos, junto com os delegados, né, com o mesmo subteto do desembargador. Era essa redação originária, foi aprovada na Câmara, né, numa votação em 2 turnos, e foi a Senado. E no Senado não prosperou essa redação. Ficou somente como subteto o limite do desembargador. Pois bem, me preocupou muito essa questão da palavra, da identificação que estava lá. Certo? Agentes fiscais, repito, agentes fiscais tributários. Por que isso, senhores? No Ceará, tem 7 cargos, o Grupo TAF, 7 cargos. Nenhum deles tem essa denominação. Então, de certa forma, teríamos, CUSP, uma dificuldade imensa para identificar efetivamente quem seria regido por esse subteto. Então, nós temos a certeza absoluta que a nossa Lei Orgânica Nacional tem que, invariavelmente, passar por uma identidade nacional dos servidores. Esse é o nosso primeiro grande vetor. Inclusive, você nos dizia, no caminho de lá para cá, que essa busca da identidade nacional é crucial para os nossos projetos.
né? Nós, nos identificando nacionalmente, teremos mais sucesso nos nossos pleitos no Congresso Nacional, isso sem sombra de dúvida. E o nosso segundo grande vetor para a nossa lei orgânica nacional, sem essa autonomia será impossível. Nós queremos autonomia funcional, financeira e administrativa da administração tributária. São esses dois grandes fatores que fizeram com que a gente, a partir de 2004, 25 de março de 2004, nós nos reunimos e iniciamos os trabalhos. Esse 25 de março de 2004 marcou porque foi o dia da primeira Constituição Nacional. Ela é de 25 de março de 1824. Então, dia da Constituição. Então, o início do nosso trabalho foi 25 de março de 2004. A equipe formada por Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Ceará. Nós fizemos as primeiras reuniões no sentido dessas redações. Sentimos muita dificuldade relativa à questão de perseguição desses dois vetores. Tivemos que contratar, senhores, vários especialistas que editaram esse livro. E é interessante que cada região cuidou de contratar um especialista. Aqui, especificamente para a região do Rio Grande do Sul, para o Sindifisco do Rio Grande do Sul, vocês contrataram o doutor Romeu Felipe Bacelar Filho. São Paulo, doutor Tiago Carneiro Alves, doutor Tiago Durante da Costa. Paraíba, Manuel Alexandre Cavalcante Belo. Ceará, Pernambuco, Valmir Pontes Filho. E, finalmente, toda a FENAFISCO, nós fizemos um contrato com o doutor Sacha Calmon Navarro Coelho e doutora Misabel Abreu Machado Deze. Foi justamente esses estudiosos que nos deram esses pareceres que a gente conseguiu formular efetivamente o nosso primeiro pleito. O nosso primeiro pleito foi uma reunião com o Fórum Fisco, aí, nesse caso, com a irmã Febrafite, a Unafisco, à época, o SINAIT, a FENAFIM. Nós procuramos ter a iniciativa da PEC 186/2007. E aí é justamente, senhores, que a justificação dessa PEC foi entregue ao deputado Décio Lima, do PT de Santa Catarina, que, na justificação, ele coloca: por se tratar de uma economia complexa de proporções continentais, as administrações tributárias dos diversos entes que compõem a nossa federação necessitam de normas gerais que possibilitem uma identidade nacional de seus servidores, respeitadas as competências específicas, dotando-os da unicidade de direitos, deveres, garantias e prerrogativas. CUSP é essa identidade. Além da gente querer que cada ente das unidades da federação faça a sua lei, há uma necessidade, BINS, que tenha uma lei maior, e essa lei traça as diretrizes para todas as 27 unidades da federação, especificamente na parte dos estados. Certo? Nesse rol também, essa lei, não esquecer que as administrações tributárias dos municípios. Utopia? Não, senhores. Nós sugerimos, pela PEC 186/2007, 2 parágrafos. O primeiro parágrafo: lei complementar estabelecerá as normas gerais aplicáveis às administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dispondo, inclusive, sobre direitos, deveres, garantias e prerrogativas dos cargos de sua carreira específica, mencionado no inciso 22 desse artigo. E, finalmente,
Autonomia. Autonomia. Parágrafo 14. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios são asseguradas autonomia administrativa, financeira e funcional e as iniciativas de suas propostas orçamentárias dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para os demais, cada ente da unidade da federação, a lei complementar referida no artigo 1º dessa emenda deverá ser apresentada no prazo de 180 dias, contado da promulgação da mesma. Com base nessa lei, cada unidade da federação fará a sua. E eu trago aqui para os senhores, para o que eu pensava, Bins, que era a utopia, eu já tenho segurança que nós estamos no caminho certo. Explico. A segunda parte da reforma tributária, a PEC 31A, que foi relator o senhor Sandro Mabel, ele já acatou, Bins, o parágrafo 13 da 186/2007. Está com a seguinte redação: PEC 31A, do senhor Vigílio Guimarães, relator Sandro Mabel. Artigo 37, parágrafo 13. Lei complementar estabelecerá as normas gerais aplicáveis às administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dispondo, inclusive, sobre direitos, deveres, garantias, prerrogativas de seus servidores titulares das carreiras específicas, mencionadas no inciso 22. Já está estabelecido, já na própria PEC, podemos dizer assim, do governo. Qual é o grande embate que nós temos agora, Bins? Tentar o convencimento do parágrafo 14, da autonomia. E eu lembro aos senhores que o autor da PEC 186/2007, hoje, é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Então, teremos que, de certa forma, nos mobilizar e levar à votação na Comissão de Constituição e Justiça essa PEC do atual presidente dessa comissão. E, finalmente, qual o anteprojeto de lei complementar da FENAFISCO? Né? Como eu falei, Bins, nós estamos em redação final, mas, de qualquer forma, para conhecimento aqui dos senhores, a FENAFISCO vem desenvolvendo um trabalho de visita aos 30 sindicatos. Semana passada eu estava no Mato Grosso do Sul, né? Campo Grande. Para a próxima semana estarei no Rio de Janeiro, e assim sucessivamente. E nós estamos procurando, nessa parte, dizer mais ou menos como é essa nossa lei já para os nossos pares. O grande resumo dela está na ementa. Ela regulamenta os incisos 18 e 22, e os parágrafos 13 e 14 do artigo 37, e o parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, estabelecendo normas gerais para a organização da administração tributária no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das outras providências. É essa a essência da nossa Lei Orgânica Nacional. Então, é imprescindível, Bins, que a 186 seja aprovada. Há uma controvérsia acerca eu queria, se fosse possível, dirimir, acerca por que nós estamos insistindo em lei complementar. Simples. Nós queremos segurança jurídica. Nada mais, nada menos que poderíamos fazer a mesma coisa, tentar a mesma coisa, com um projeto de lei ordinária. De lei ordinária. Não. Nós queremos quórum qualificado. Se alguém tiver de mexer, vai ser difícil. Nós vamos ter trabalho para aprová-la. Desde 2007, essa PEC continua. Olha, o primeiro relator dela, confidenciar aqui um segredíssimo aqui para vocês, ele simplesmente perdeu o projeto. Eu fui, juntamente com o Macanhão e as outras pessoas lá, conversar sobre essa PEC. Aí ele nos atendeu, tudo bem, isso em 2007. Alguns meses depois, eu olhei no site da Câmara dos Deputados,
devolvida à Secretaria da Câmara dos Deputados para reconstituição. Tiveram que refazer tudo isso, porque, se ninguém for atrás, são projetos e mais projetos, ficam no esquecimento. Final da legislatura, é arquivado tudo. Todos vocês sabem que, no início dessa legislatura, nós tivemos que pedir o desarquivamento dela para reiniciar o... Pois bem, nós estamos pedindo nessa PEC esses 2 parágrafos, 13 e 14, que é de fundamental importância. Qual o sumário do projeto? Já que, efetivamente, eu não tenho ainda as redações, partindo da deliberação do CD, eu vou sair nos estados falando artigo por artigo, e eu queria ter a honra, já que dá sorte, de vir ao Rio Grande do Sul para apresentar pela primeira vez as redações finais da lei. No capítulo 1º, nós tratamos das disposições gerais, e nessas disposições gerais, nós colocamos que é um órgão permanente, como está a redação da FEBRAFIT, um órgão permanente. Isso aí foi de muita importância. No capítulo 2º, das competências da administração tributária, aqui é outra grande controvérsia, outro grande embate que nós vamos ter, porque essas competências da administração tributária são exclusivas, não são privativas. Nós elencamos 13 atribuições, e essas atribuições não abrimos mão de nenhuma, exclusiva. Vamos ter sérios debates, mas tudo bem, estamos, desde 2007, de certa forma, reunindo argumentos para sustentar. Capítulo 3, da organização da administração tributária, aí é uma estrutura mínima. Como legisla também sobre o município, nas disposições finais, nós colocamos que só vai valer para municípios acima de uma quantidade X de habitantes. Mas essa estrutura vai ter, do Oiapoque ao Chuí, todas as administrações tributárias. Enfrentamos a questão, CUSP, da carreira da administração. Temos regra de transição. Reconhecemos que deve existir uma carreira única, doravante, mas não que essa carreira tenha que, de certa forma, juntar alhos e bugalhos. Não. Há um disciplinamento disso daí. Estou preparando para conversar seriamente na primeira reunião do Fórum Fisco. Capítulo 5º, das atribuições do cargo de auditor fiscal tributário. É essa a denominação nacional. Capítulo 6, das garantias e prerrogativas dos integrantes da carreira de auditoria fiscal tributária. Capítulo 7, das vantagens, direitos dos integrantes da carreira de auditoria fiscal tributária. Capítulo 8º, dos deveres e vedações dos integrantes da carreira de auditoria fiscal tributária. E, finalmente, o capítulo 9º, das disposições finais e transitórias. Aí, as regras de transição, etc., para contemplar o que hoje existe. Finalmente, eu queria só dizer aos senhores que o nosso sistema tributário nacional se tornará justo, como vocês viram aqui, com essas 2 vertentes, reforma tributária e Lei Orgânica Nacional da Administração Tributária. Mas, de 2007 para cá, nós temos notado que a gente tem que, de certa forma, lutar pela inserção social. O que seria, Bins, essa inserção social? Essa inserção social é justamente o que eu vi durante essa semana. Todos nós, parabenizo aqui a FEBRAFIT, pela grande ideia de trabalhar com a educação fiscal. Parabenizo também o meu sindicato no Ceará, sobre o Laboratório de Estudo da Pobreza, né?
E dizer aos senhores, como mensagem final, meu tempo está esgotado, que a Bíblia, quando nós pedimos o parecer a Isabel Dese, ela iniciou falando da Bíblia, que a nossa atribuição, desde os tempos bíblicos, de certa forma, mal compreendida, né? Quando falam do cobrador de impostos, sempre colocam junto aos pobres, ladrões, as prostitutas. Mas eu queria, como mensagem final, referir a própria Bíblia também, aonde ela nos reconhece. A partir desse momento, nós vamos ter um espaço na Bíblia para nos referir. Eu vou ler o trecho no final da localização. Todos se submetam às autoridades que exercem o poder, pois não existe autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Portanto, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e tais rebeldes atrairão sobre si a condenação. Por conseguinte, é preciso obedecer, não somente por medo do castigo, mas, sobretudo, por motivo de consciência. Foi falado aqui sobre a questão dos maus contribuintes. Aqui tem uma mensagem. É preciso obedecer não somente por medo do castigo, mas, sobretudo, por motivo de consciência. Pela mesma razão, pagais impostos. Aqui é a frase. Os funcionários que os recolhem fazem como ministro de Deus. Dai a cada um o que lhe é devido, seja imposto, seja taxa, ou também o temor e o respeito. Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor que deveis uns aos outros, pois quem ama o próximo cumpre plenamente a lei. Está em Romanos, capítulo 13. Muito obrigado. Está aí o meu e-mail para... Então tá, muito obrigado pelas palestras e sucesso aí às entidades, né, nessa empreitada aí. Muito obrigado aos palestrantes, Roberto Kupski, presidente da FEBRAFIT, Liduíno Lopes de Brito, diretor de formação sindical e relações intersindicais da FENAFISCO. Obrigado a Carlos Toqueto, presidente da mesa, que faz, nesse momento, a entrega do gauchito e também de um vinho aos nossos dois palestrantes.